Olá, seja bem-vindo ao fórum que hoje discute o analfabetismo no Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, a PNAD de 2014, a faixa etária que mais cresceu o número de pessoas que frequentam a escola é entre os 4 e 5 anos de idade. Mas, em contrapartida, 8% da população brasileira adulta não sabe nem ler nem escrever. A Constituição Federal garante a educação como direito de todos e dever do Estado. Mas com tanto brasileiro considerado analfabeto, despertou no senhor Emílio Hiroshi a vontade de ajudar. Vamos entender um pouco mais sobre essa bela iniciativa na reportagem. Seu Emílio é professor do Centro de Voluntariado do DF. Pelo menos 2 vezes por semana, ele dedica seu tempo para alfabetizar pessoas de 20 a 70 anos de idade. As aulas acontecem no Distrito Federal e são gratuitas. É um trabalho voluntário que vale a pena. Só pelo fato de incluir as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. Mas embora o curso seja de graça, seu Emílio afirma que a procura é relativamente baixa, já que muitas pessoas ainda têm vergonha de assumir que são analfabetas. As pessoas têm uma barreira invisível que é a barreira do não. Não vou aprender, não sei. E a idade também. Então as pessoas têm vergonha de se expor, de se mostrar, de assumir que não sabe ler. Todas as partes têm que engajar nesse trabalho, né? Tanto o governo, tanto a sociedade civil, quanto as ONG, como é o nosso caso. E eu acredito que uma das vertentes seria o trabalho voluntário, né? Como dizia o Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode mudar o mundo. E quem está conosco aqui no estúdio para conversarmos sobre o analfabetismo do Brasil é o professor da Universidade de Brasília, Célio da Cunha, e o advogado especialista em educação, Fernando de Assis Bom Tempo. Obrigado pela presença dos senhores. E eu gostaria de começar perguntando qual é o grande desafio para se conseguir chegar a uma taxa zero de analfabetismo? Embora essa taxa seja, assim, talvez utópica, mas enfim é um número a se perseguir, não é? O grande desafio é cumprir o artigo 205 da Constituição brasileira. E o artigo 205, ele coloca como responsabilidade do Estado, mas também como responsabilidade da sociedade. Então, essa reportagem que foi feita agora, ela é uma reportagem emblemática, muito bem feita, né? Acho que o grande desafio é nós multiplicarmos aí os Emílios por N vezes, até dar conta do Brasil. O senhor está fazendo a sua parte, com certeza. Os números estão de acordo com a condição atual do país? Ou o senhor diria que a educação no Brasil está em desequilíbrio com o posicionamento que a gente já deveria ter alcançado? Levando em consideração que o Brasil ele ocupa a 7ª economia mundial, possivelmente caindo para a 8ª, mas em uma posição de destaque no globo, certamente, se formos fazer essa comparação com o nível de educação, nós ainda temos muito a evoluir, ainda estamos engatinhando ao que se refere à concretização da norma que realmente está no artigo 205. Temos muito a andar ainda. O senhor diria que nós tivemos uma melhora no olhar pela educação nos últimos anos? Nós estamos até lançando um livro sobre essa questão. Acho que após a Constituição de 88, muita coisa mudou na educação brasileira. Coisas, por exemplo, hoje, nós temos um piso salarial hoje, nós não tínhamos. Eu acho que isso já não é o ideal, mas representa um avanço. Talvez um dos maiores avanços está assim na inclusão educacional. Nunca tantos brasileiros de todas as idades tiveram tantas chances na escola. Na pré-escola, na escola fundamental, no ensino médio e na universidade. Então, a inclusão realmente foi bastante expressiva. Agora, é claro que essa inclusão precisa ser acompanhada também de uma inclusão com qualidade. Esse constitui hoje, talvez, o nosso maior desafio. Mas muitos avanços foram feitos na educação brasileira. Na educação básica, na universidade, por exemplo, na universidade, a interiorização das universidades, criação de universidades no Vale do Jequitinhonha, no interior do Amazonas, no interior do Pará, em várias regiões de fronteira. São avanços assim, bastante significativos e talvez um dos avanços importantes também, que foi a emenda 59,
que tornou a educação obrigatória dos 4 aos 17 anos. E também, eu acho que é fundamental colocar isso, houve um aumento também do orçamento e uma maior participação da União nos destinos da educação básica. Esse é um fenômeno muito recente, porque, historicamente, o governo federal se omitiu em relação à educação básica. Lavou as mãos. Esse atraso não é um atraso de 5, 10 anos, não, William, é um atraso de mais de 150 anos. Rigorosamente isso. Então, mais recentemente, sobretudo a partir aí dos anos 90, o governo federal começou a olhar mais para a educação básica. Passou a investir mais na educação básica, até comparativamente com a superior. Então, acho que esse é um sinal alentador. Faltam muitas coisas. E aproveitando aqui a presença do Dr. Fernando, eu acho que um capítulo novo que se inaugura no direito à educação no Brasil vem correndo por conta dos operadores de justiça. Então, o Ministério Público resolveu cobrar o direito à educação. E se o Brasil conseguir avançar com uma lei da responsabilidade educacional, dividindo responsabilidades e estabelecendo também algumas penas para quem não cumprir a sua parte, eu acho que uma lei da responsabilidade educacional ela poderia ter um efeito semelhante à lei da responsabilidade fiscal. Essa é a importância do judiciário nessa história, participar da educação do país? Com certeza, porque o que a gente tem visto em várias áreas do direito, em várias áreas normativas, é que a Constituição está repleta de normas de conteúdo programático, que são aquelas em que você dá uma orientação sobre os caminhos que devem ser percorridos pelo Estado, indicando a ele qual é o objetivo, mas deixando bastante omisso e muito solto a efetividade e eficiência do percurso até chegar a este objetivo. E é isso que acontece quando você vê, olha na Constituição o artigo 205, que por si só é de levar aos prantos qualquer pai mais emotivo, mas que você vê que na prática tem uma dificuldade muito grande de ser efetivada. Então, com certeza, em áreas sensíveis, como é o caso da educação, nós precisamos avançar em elementos normativos, em leis de uma maneira geral, que efetivamente chamem à responsabilidade, porque toda norma de conteúdo programático, ela permite que você exija que ela seja cumprida, mas isso através do judiciário. Do ponto de vista prático, da atividade executiva do Estado, sempre se faz aquela ideia consagrada pela teoria da reserva do possível. O Estado se esforça ao limite de suas forças, e aí você fica meio que solto quanto a um resultado eficiente. E aí surge os operadores do direito, de uma maneira geral, advogados, os órgãos de controle, como o Ministério Público e tantos outros, com ações ou demandas aqui ou ali, em momentos mais alarmantes, de desrespeito a normas programáticas constitucionais, e aí exigem posturas um pouco mais eficientes por parte do Estado. Hoje, por exemplo, só para fazer uma análise comparativa, pelo que a gente tem visto, tem se vivido muito isso também na saúde. A quantidade de demandas judiciais que estão no judiciário, buscando internações em UTI, fornecimento de medicamentos ao custo do Estado, é imensa. Né? Não se compara aquelas demandas que temos com relação à educação, mas essa atuação ao judiciário, buscando a concretização de normas programáticas como é da educação, ela fica na mão do Ministério Público, dos representantes da defesa dos direitos, e é indispensável para a gente conseguir ter mais efetividade nisso. E se você permitir, William, um acréscimo, isso que o doutor Fernando acabou de falar, há uma evidência disso. Quando você compara os municípios no Brasil, você tem assim vários exemplos do seguinte tipo. 2 municípios, por exemplo, com populações mais ou menos idênticas, com um orçamento mais ou menos idêntico, um funciona bem, o outro não funciona. O orçamento que é destinado aos estados, que é destinado aos municípios, pelo que a gente tem visto, na hora que o cobertor fica curto, o pé que a gente deixa descoberto primeiro, normalmente é o pé da educação, normalmente é o pé da saúde, e vai cobrir as obras, vai cobrir as outras, e os rombos que infelizmente a gente tem visto no nosso país. E infelizmente as leis que nós temos atualmente, elas têm permitido, ou pelo menos um controle não tão eficiente desse manejo, onde a gente dificilmente vê uma notícia dizendo que foi retirado
recurso de uma obra para a educação. A gente sempre vê que foi tirado da educação para a obra. Sempre sai daqui, nunca entra lá. E nessa direção, por exemplo, uma fiscalização, uma lei da responsabilidade educacional, vamos sonhar com isso, né? Aprovada, funcionando. E os operadores da justiça, o Ministério Público já está fazendo um esforço aí admirável nessa direção. Mas uma lei dessa funcionando. E na medida em que o Ministério da Educação, ou o Estado, a unidade federativa, então perceber que de fato o município não está cumprindo a sua parte na responsabilidade porque está faltando recurso, aí entra aquele outro grande artigo da Constituição e também da Lei de Diretrizes e Bases, que é o papel supletivo da União, que já vem sendo exercido. Então aí nós temos que adotar na educação brasileira um princípio de discriminação positiva. E o que significa isso? Significa isso, ou seja, acudir aquelas localidades, aqueles municípios realmente sem condições. Esse é o papel da União nessa história. E o Ministério da Educação já tem um avanço também nessa direção. Eu acho que se nós avançarmos agora, dividindo responsabilidades, né, entre todas as instâncias, clareando e, quem sabe, até organizando um sistema nacional de educação com as responsabilidades definidas, certamente nós poderemos inaugurar um capítulo promissor na educação brasileira. Bem, sobre essa entrada mais nova das nossas crianças na escola, eu gostaria de continuar conversando com os senhores, mas eu vou chamar um pequeno intervalo e voltamos já com o programa Fórum. O Fórum está de volta e conversa sobre os números do analfabetismo no Brasil. Doutor Fernando, crianças deixando de entrar apenas aos 6 anos na escola, entrando aos 4. Nós vamos ter um número muito grande de crianças a mais em escolas. O país está preparado para isso? Com certeza, um dos grandes problemas que nós temos no nosso país, e se reflete também na educação, é a condição estrutural, tanto de pessoal, servidor, e no caso professores, para acolher esses alunos que estão se aproximando do ensino, como da própria regionalização das escolas. Há um temor considerável, há um receio, sem dúvida, de se ter superlotações em sala, diminuição da queda, o aumento na queda da qualidade, tendo em vista o número de alunos em sala de aula, e vai ser com certeza necessário o implemento com relação a esse tipo de medida, contratação. A gente acompanha todos os dias problemas de transporte escolar, de merenda, de escola, de crianças, de turmas de idades diferentes, tendo aula dentro de uma mesma sala. Fica difícil você imaginar como é que vai entrar mais esse mundo de criança com qualidade e conseguindo atender toda essa demanda. Eu sempre visualizo essa questão da educação, como fiz referência antes, com o velho cobertor, que hora descobre a perna, hora descobre o peito, né? E, de fato, existe a necessidade de você conceder o acesso àquelas pessoas, às crianças especialmente, que têm dificuldade de fazer esse acesso à escola. E essa meta de se ter o ingresso mais cedo, é ao que se refere à idade, de se alcançar índices quase absolutos de pessoas alfabetizadas, são valores muito importantes. Mas se não vier acompanhado de uma melhoria estrutural, em contratação de professores e ampliação da rede de ensino geral, certamente pode acabar gerando um retrocesso naquilo que se pretende. A gente pretende tornar um país educador, tornar um país cada vez mais qualificado para o exercício do estudo e atividades profissionais à frente. Uma estrutura que não recebe adequadamente esses alunos, certamente pode acabar contribuindo de forma negativa para essa formação. A gente pensando nos garotos de 4 a 6 anos de idade, mas também é muito importante sanar o analfabetismo entre os adultos, não é? Sem dúvida. Trabalhamos bem nisso hoje no país? São duas faixas de analfabetismo. Se tem ainda o analfabetismo na escola fundamental, ou seja, as crianças que muitas vezes estão entrando aos 6, 7 anos na escola fundamental, muitas vezes chegam ao 3º, 4º ano sem ainda estarem alfabetizadas. Este talvez seja hoje um dos principais desafios da educação brasileira, ou seja, chamado fechar a torneira, a fábrica de analfabetos. Então, essa é uma questão. E o outro analfabetismo é o analfabetismo de jovens e adultos. São alguns milhões que existem no Brasil. Está havendo um declínio anual desse analfabetismo em torno mais ou menos de 1,5%, 1,6%.
a cada ano há esse declínio. Se nós conseguíssemos nos próximos anos aí aumentar esse declínio pelo menos para 2% anual, já seria uma grande coisa. E sobretudo aí em termos de política de educação, priorizando aquelas faixas etárias onde as pessoas estão ainda numa idade produtiva de 20, 25, 30, 40 anos de idade. Não abandonando os mais velhos, não é isso. Você tem que ofertar, a oferta tem que ser universal. Mas como prioridade de Estado, você poderia pegar essa faixa mais jovem, e eu acho que é uma faixa, inclusive, tem condições de ser alfabetizada, as pessoas estão mais jovens, é mais fácil de alfabetizar. É uma faixa, é um desafio, então, que o Brasil teria condições de vencer. E se vencer esse desafio do analfabetismo nessa faixa jovem de 20, 30, 40 anos, seguramente o país já vai dar assim, um grande salto, porque isso tem uma implicação fantástica na produção, na melhoria de vida, na saúde, na democracia de modo geral, na cidadania do país. É verdade. O senhor chamou a atenção desses alunos que são passados de ano e muitas vezes sem saber fazer as operações básicas da matemática, sem saber interpretar um texto, sem saber ler, sem saber escrever. Eu pergunto, existe alguma possibilidade da gente estar trabalhando em cima de números maquiados? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Hoje em dia nós nos apegamos muito a dados estatísticos. E se você for olhar questões do ponto de vista meramente quantitativo, certamente você vai ter uma realidade de país que é completamente diversa daquilo que se enfrenta atualmente. Por exemplo, a língua portuguesa é uma disciplina que você enfrenta desde quando você é criança, no ensino infantil, até você já faz a familiarização com as letras. E eu, particularmente, sou professor universitário e me deparo com pessoas que já concluíram o ensino médio, obviamente, já estão se formando em cursos de graduação e que possuem uma dificuldade imensa de conseguir fazer o uso correto do idioma nacional, entender textos de maior complexidade, fazer a sua correta interpretação e colocar isso dentro dentro de uma estrutura que lhe seja funcional do ponto de vista prático, né? Ainda não temos evoluído, a meu sentir, na análise qualitativa do que estamos produzindo. Estamos muito preocupados com o aspecto quantitativo, que é um fator importante, sem dúvida, mas precisamos evoluir e dar passos concretos para buscar a prestação de serviço qualificada e quem que está saindo dessas nossas áreas de ensino. Nós temos uma regionalização do analfabetismo. É fácil se ver no mapa onde esse problema é muito mais agudo? Há uma relação muito direta entre o poder aquisitivo, a renda per capita, a capacidade econômica de dadas regiões do país com a aproximação ao analfabetismo e as dificuldades de educação de uma maneira geral, porque nas regiões em que você tem uma dificuldade maior ao que se acessa a renda para a família, a coisa mais comum de acontecer é que as crianças, os jovens, os adolescentes sejam quase que obrigados a invadir o mercado em geral para trazer renda para dentro de casa. E ao fazer isso, obviamente, se afastam da sua formação intelectual, a sua base que será utilizada para um sustentáculo profissional lá na frente. E aí essa relação que se estabelece consegue a gente com certeza virar olhos para regiões que tenham um maior acesso à pobreza. Às vezes eu fico pensando se o Brasil já não se acostumou em ter muitos analfabetos. Eu sei que isso é até lamentável, até é ruim confessar isso de público, mas às vezes tenho a impressão que o Brasil já está conformado em ter alguns milhões de analfabetos. Eu não vejo nas discussões da educação brasileira o analfabetismo ocupando uma pauta central, o analfabetismo adulto, inclusive, né? Por que o senhor acha que isso acontece? É visto assim como um jogo já perdido? Às vezes é visto como um jogo perdido inclusive por algumas concepções de educação que acham que de 40, 50 anos em diante já não vale a pena investir mais. Mas você tem uma faixa que vale a pena investir de 20, 30, 40 anos. Então tem essa questão. E tem essa questão também que o Brasil, nos últimos 40 ou 50 anos, fez várias tentativas assim com resultados complicados. Foi na época do
dos militares no poder, houve o Mobral. E depois, quando se examina os resultados dessas várias tentativas, os resultados não têm sido muito animadores. Ou seja, o analfabetismo continua a declinar anualmente 1,5%, até independentemente de programas. Então, e por que isso acontece? Porque no Brasil, para entrar, para valer nessa área, vai precisar de mais recursos e vai precisar de um forte apoio da sociedade civil, como uma verdadeira guerra. O Estado agindo de um lado e a sociedade civil respondendo de outro. Aquilo que eu disse logo no início, se fosse possível por um movimento amplo, nós multiplicarmos aí alguns centenas ou milhares de vezes esse exemplo que passou logo aqui no começo, dessa pessoa em Brasília, que luta para alfabetizar e consegue, tem resultados positivos. Quer dizer, então nós precisamos aí, para uma política de alfabetização, nós precisamos, não basta apenas alfabetizar em 6, 8 meses, é preciso uma educação continuada, senão há o retrocesso, né? Retroage. Né? Então, acho que a política de combate ao analfabetismo no Brasil, hoje, ela precisa ser retomada com o apoio da sociedade civil, com um amplo apoio dos municípios, dos estados, para pelo menos nós incluirmos aí, enfrentarmos como uma questão de honra do país essas faixas mais jovens, de jovens produtivos que precisam hoje receber algum tipo de educação e de formação profissional, aliando inclusive a alfabetização com formação profissional, isso é extremamente importante. E quem sabe aí nos próximos anos, então aí a gente comemorar assim alguns resultados mais expressivos nessa área. Eu acho que é fundamental isso hoje no Brasil. Caminhamos nessa linha, doutor Fernando? O senhor é um otimista em relação ao futuro? Eu me declaro sempre, quem me conhece, eu sou um eterno otimista. Eu sempre creio que nós estamos um passo cada vez mais próximo de um oásis que se aproxima mesmo. E acredito que sim, como o próprio professor Célio fez referência, mesmo sem programa, você tem uma redução de 1,5% de analfabetismo por ano. Então, ou seja, a coisa tende a melhorar. O acesso à informação, porque hoje, até mesmo pela utilização das tecnologias, pela disseminação das redes sociais, então você acaba tendo, de fato, uma vontade juvenil, infantil, de fazer uma certa inserção social, e isso, obviamente, cada dia mais com esses meios de mídia social, de maneira geral, tem sido estimulado. E a coisa tende a acontecer de uma forma evolutiva. O que o Estado precisa fazer, e aí amparado, sem sombra de dúvida, pela sociedade civil, é pegar as rédeas da situação para que o crescimento realmente seja quantitativo e qualitativo, para que a gente consiga, de fato, transformar essas pessoas que sabem olhar as letras em sequência e construir palavras, frases, textos, livros, em algo que realmente se traduza em conhecimento, formação profissional, produção para o país, para o mundo. E aí que sim o Estado tem que ter sua responsabilidade de pegar a rédea dessa evolução. E só para dar um exemplo, Roger, só um exemplo acho que é interessante, sim. A China tem um grande programa de alfabetização, né? Só que em mandarim, e funciona. Mas é muito mais difícil alfabetizar em mandarim do que em língua portuguesa. Lá é uma quantidade de caracteres enorme, né? Quase então, você vê, continua. Então, aquilo que o doutor Fernando falou, o Estado, realmente é importante. Agora, não só o Estado, a União, o governo federal, é o poder público. É a União, mas também as unidades federadas, os estados e esses 5.700 municípios. Aí que vem aí uma outra questão que permeia o nosso debate hoje. A doutrina federativa, a educação brasileira para ir para frente, ela tem que fazer uma espécie assim de federalismo educacional, dividindo responsabilidade entre as diferentes instâncias e coordenando, e as 3 instâncias olhando numa única direção. Obrigado pela presença de vocês. E o fórum de hoje fica por aqui. Nós conversamos sobre os números do analfabetismo no Brasil. Quem nos ajudou na discussão foi o professor da Universidade de Brasília, Célio da Cunha, e o advogado especialista em educação, Fernando de Assis Bom Tempo. Se você quiser participar do nosso programa, você pode enviar sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.